Olá, pessoal, boa noite. Boa noite para quem está entrando. E quem está entrando, se puder já sinalizar para mim como é que tá o áudio, como é que tá a imagem, se tá boa, se vocês estão me ouvindo bem, estão me vendo bem. Boa noite, Thaís. Jacir, tá ótimo? Ah, então tá bom. Porque teve um problema na internet antes, mas conseguimos resolver a tempo. Então tá ótimo. E o nosso tema de hoje, vocês pediram, vocês deram a sugestão lá nos meus stories, que era falarmos sobre qual o melhor caminho para seguir uma carreira de SST, tá? Mas para quem ainda não me conhece, meu nome é Andressa Cortes, eu sou técnica de segurança do trabalho, sou tecnóloga também, sou estudante de engenharia ambiental e sanitária, concluí há pouco uma pós-graduação de SGI e estou fazendo de ergonomia, tá? Mas eu gosto sempre de dizer que eu sou aquela técnica do chão de fábrica. Eu trabalhei também em outros setores, como prestador de serviços, trabalhei um tempo na parte rural, mas a minha grande experiência é no ramo automotivo, no chão de fábrica mesmo, tá? Atualmente eu não estou mais trabalhando no regime CLT, digamos assim, fábrica, porque eu abri a minha própria empresa, eu faço a parte de documentação de segurança, treinamentos, né, enfim, mas eu tenho alguns anos aí, bastante tempo aí, trabalhando ali no dia a dia, tendo aquele contato direto com o trabalhador, mas também tendo que fazer toda aquelas conversas, digamos assim, com os gestores, né? Então, eu sou aquela pessoa, eu nunca fui aquela técnica que ficava sempre só na mesa mandando, né? Eu sempre fui aquela que fazia parte de gestão, sim, mas também estava lá em contato com todo mundo lá, com o pessoal do chão de fábrica, mas também estando lá na parte junto com os gestores também, tá? E hoje nós vamos falar, foi pedido para falar uma sugestão nos stories sobre o melhor caminho para fazer a carreira na SST. E eu achei muito interessante, muito legal essa sugestão que veio. Agora eu não estou lembrando quem foi, mas até se tiver aí já sinaliza, por favor, para me saber. Mas eu achei que sim, que foi realmente um tema bem interessante, porque é uma coisa que eu acho que é algo que muitos se preocupam, principalmente quem está entrando, né, na profissão. Quem está ainda estudando, ou quem está se formando agora, ou quem está na sua primeira oportunidade, né? Enfim, então eu acredito que isso seja um anseio e uma preocupação realmente muito grande para quem está iniciando na carreira, tá? Então eu achei muito pertinente nós falarmos sobre isso, tá? E caminhos, gente, existem vários caminhos que dá para se tomar para ter uma excelente carreira na SST, tá? Vai muito também do perfil e do que é que você realmente quer, tá? Você quer ser aquele tech segurança assim, de chão de fábrica, você é mais executor, é de missão, gosta de executar as demandas, ou você faz mais aquele tipo assim de liderança que gostaria de ser um coordenador, um gestor de SESMIT, por exemplo. Ou daqui a pouco o seu objetivo era ter sua própria consultoria, né? Ou trabalhar somente em treinamentos. Todos esses caminhos, tá? Todas essas opções, melhor dizendo, tem sim como ter uma carreira de sucesso, escolhendo essa que você quiser, tá?
seja qual for. Mas o caminho, ele é muito parecido, tá? Uma coisa que não tem como fugir, gente, é a atualização constante. A gente, independente da área, qual o caminho que a gente vai seguir, a gente vai ter que estar sempre estudando, se aperfeiçoando, tá? Então, eu vou dizer assim, alguns caminhos com alguns objetivos, que eu imagino assim que seja os mais comuns. E aí, se vocês têm assim um objetivo assim específico, vocês podem comentar aqui para mim no bate-papo, que daí eu falo sobre isso. Tá? Qual você acha mais difícil? A área, eu acho assim, ó, que não tem uma mais difícil. Eu acho que tem uma que de repente você tem menos afinidade. Tá? Eu acho que vai mais por afinidade do que por dificuldade. Eu, por exemplo, assim, eu sempre tive uma dificuldade com NR10. Tá? A parte de elétrica é uma coisa que eu sempre tive um pouco de dificuldade para entender, até porque é muita física e eu não gosto de física. Eu até tive que fazer uma cadeira da faculdade de elétrica e eu remei. Então, para mim, por exemplo, se eu fosse trabalhar no setor elétrico, por exemplo, fosse trabalhar em empresas que fazem manutenções de subestações, enfim, redes elétricas, para mim ia ser difícil, não ia ser fácil. Eu ia ter que estudar bastante, né, enfim, para poder seguir por esse caminho. Danilo, afinidades, exemplo, área hospitalar está sendo novo para mim. É isso mesmo, Danilo. Eu acho que assim, não tem assim o que é mais difícil, o que é mais fácil, é o que tu tem mais afinidade. Tá? Porque se tu tem mais afinidade, vai ser mais fácil para você. Assim como a outra pessoa tem outra afinidade com outro tipo de área, para ela vai ser mais fácil aquela. Tá? Então eu não acredito que tenha assim uma mais difícil. Para mim, a mais difícil seria se eu tivesse que trabalhar, por exemplo, na distribuição de energia, né? Algo assim, eu teria que estudar e me empenhar e me esforçar um pouco mais, digamos assim, do que numa indústria, por exemplo, que eu já tenho assim mais afinidade. Para mim é muito mais fácil. Fácil para mim, por exemplo, fazer todo um gerenciamento de SST numa indústria do que cuidar dessa parte elétrica, assim, digamos assim, tá? Então, acho que depende muito disso, da tua afinidade. Ó, canteiro de obras, a Bruna, viu? Tem gente que gosta de canteiro, tem gente que não gosta. Cada um tem uma afinidade, assim, e se tem afinidade vai acabar achando mais fácil também. A parte que ela é também séria. Não, e é extremamente importante. Para mim, é um dos riscos mais importantes, digamos assim, e mais significativos, porque a gente não enxerga, né? A gente não enxerga a eletricidade. Então, para mim é importantíssimo a gente ter um entendimento básico, pelo menos, sobre isso, entendeu? Mas é muito importante em ter esse entendimento dessa parte elétrica. Para mim é um dos riscos mais perigosos que tem, justamente porque a gente não vê. E aí, junta ainda que é uma coisa que eu tenho muita afinidade, então é sempre uma coisa que eu acabo me preocupando um pouco mais. Por exemplo, fazer um trabalho em altura, como é uma coisa que eu já conheço mais, porque eu já trabalhei com isso também, eu acabo não me preocupando tanto, vamos dizer assim, do que uma atividade, por exemplo, se for uma subestação elétrica, tá? Mas é tudo questão também da gente estudar, da gente buscar informação, né? Além da afinidade. Às vezes a gente vai ter que trabalhar com alguma coisa que não gosta tanto, não tem tanta afinidade, sim. Às vezes vai precisar. E aí a gente tem que buscar o conhecimento, né? Enfim, para poder atuar com aquela área, aquela parte ali, tá? Agora vamos falar assim em caminhos. Melhor caminho, por exemplo, assim, ó, para quem quer ser gestor de SESMIT, tá? Gestor de SESMIT, gente, existe gestores de SESMIT que são técnicos? Existe, inclusive eu conheço uma, tá? Aquela coordenadora de SESMIT, e é técnica, ainda não é engenheira. Mas isso acontece sempre? Não, raramente, tá? Normalmente o gestor do SESMIT vai ser um engenheiro de segurança. E normalmente quando tem um coordenador, ou diretor, ou gerente, supervisor de SESMIT, são empresas que têm já todo um SESMIT formado, então elas já têm obrigatoriamente precisa ter um engenheiro, e aí esse engenheiro é que faz a gestão do SESMIT, tá?
Eu conheço uma, na verdade, que ela foi minha chefe, inclusive, quando eu fui estagiária. Hoje ela é técnica, ela é coordenadora de segurança, ela tá fazendo a engenharia porque a empresa pediu, senão ela também não faria, ela nunca teve essa vontade de ser engenheira, né? E ela não é a primeira vez que ela é coordenadora de SESMIT sendo técnica, mas é muito raro mesmo, é bem difícil. Não, quem quer ser gestor, coordenar a equipe de SESMIT, gente, se fica só no técnico, dificilmente vai conseguir atingir o objetivo, tá? Então, esse não é o caminho. O caminho é, se você quer ser um gestor de SESMIT, faz o curso técnico, né? Pega experiência naquela área que você pretende atuar. Aprende bastante, primeiro a parte do trabalho técnico, e aí já começa a fazer engenharia, tá? Faz a especialização, tudo. Eu acho mais fácil tentar um recrutamento interno, quando eu tiver essa oportunidade, do que fora. Porque normalmente para gestores de SESMIT as empresas pedem que tu já tenha uma experiência pelo menos com gestão de pessoas. Aí nem entra tanto a parte de experiência técnica, mas é a parte de gestão de pessoas mesmo. Então eu acho muito mais fácil tentar um recrutamento interno do que externo. Mas o caminho é estudar. Terminou o técnico, eu nem passaria para o tecnólogo. Já me perguntaram isso uma vez no direct, se teu objetivo é ser engenheira, vai direto para engenharia, gente. Não percam tempo com o tecnólogo, tá? Não vai agregar muita coisa se esse é o teu objetivo, tá? Vai direto para engenharia, faz a especialização e tenta um recrutamento interno primeiro, tá? Agora, se de repente teu objetivo é ser consultor, ter uma consultoria, prestar serviços, já me perguntaram isso várias vezes, se eu recomendo a pessoa se formou e já querer prestar serviço e abrir consultoria. Eu não recomendo, gente. Por quê? Porque quando tu vai atender o cliente, tu tem que ter um conhecimento, não só a parte teórica, mas de como as coisas funcionam, de como, o que normalmente o cliente quer. Então, do meu ponto de vista, acho que primeiro tu tem que ser o cliente, tá? Tu tem que adquirir a experiência trabalhando, contratando serviços, tá? E aí, tu vai, inclusive, ter uma noção do que você gostou ou não desses prestadores de serviço que já trabalharam para você, para quando tu ter a tua consultoria, você fazer melhor, digamos assim, aquilo que não gostou, você arrumar para não fazer agora. Tá? É isso que eu faço. Eu fazia muito tempo que eu tinha essa vontade, mas eu não me sentia pronta. Eu achava que eu precisava de mais bagagem, eu precisava de mais experiência. Então eu esperei até eu achar que era o momento certo para começar a trabalhar prestando serviços. E a primeira coisa, e é o que eu faço até hoje, eu sempre penso nos serviços que me foram prestados, enquanto eu era técnica e contratava esses serviços, coisas que eu não gostava, do jeito que eu fui tratada como cliente, ou até documentação, treinamentos, os jeitos que foram feitos, né? Então, eu tento fazer diferente, eu tento fazer um a mais, eu tento atender o cliente como eu gostaria de ter sido atendida na minha época. Só que para mim saber disso, eu tive que ter essa bagagem antes, eu tive que ter essa experiência antes de ser cliente, de contratar serviços, tá? E fora, gente, que é muito da experiência, da vivência, sabe? Da gente fazer realmente as coisas para poder até fazer uma sugestão para o cliente do que ele precisa, tá? Então, eu assim também antes, estudem bastante também, façam muito curso. Se você quer trabalhar com mais documentação, então estudem bem a parte de documentação, façam cursos específicos para isso. Quer trabalhar com treinamentos, então já sabe, tem que ter tem que fazer primeiro os treinamentos e não aqueles básicos, tu tem que fazer um treinamento bom para te poder replicar aquilo, né? Para os teus clientes, para as tuas empresas. Então, tem que fazer vários treinamentos também, a não ser que você vai fazer parceiros. E eu faço 35, 33, tu faz NR20, tu faz 11, alguma coisa assim. Você não imagina, para te ministrar grande maioria, vários, nem digo todos, mas vamos dizer, a metade dos treinamentos que existem nas NRs,
A bagagem, o conhecimento que tem que existir antes é bem grande. Tá? Então tem que ter um entendimento, tem que estudar e de preferência tem que ter a experiência, a vivência, né? Até para poder trazer casos verídicos no treinamento. Qual conselho você daria para quem ainda não fez estágio? Thaís, tu tem a disponibilidade de fazer, faça. Não precisa esperar se formar. Se tu tem essa disponibilidade de tempo, quando eu digo disponibilidade, eu digo disponibilidade de tempo, se tu não tem outro emprego, né? Se tu consegue conciliar com outras atividades, já faça desde o começo, tá? Que é para te já ter uma bagagem, uma experiência quando tu te formar no final, ou até tentar uma efetivação da onde tu trabalha, tá? Agora, se tu não conseguir, que eu sei que nem todo mundo consegue se formar com estágio hoje em dia, vai ter que estudar bastante, tá bem atualizada com as normas atuais e de repente tentar como auxiliar, alguma coisa assim para começar. A gente não se iludam assim, pode acontecer? Pode, mas é improvável. A gente se formar e já conseguir aquela baita vaga que a gente queria. Então, muitas vezes a gente tem que começar aos pouquinhos. Eu comecei como técnico de segurança trainee, quer dizer, comecei como estagiária, fui efetivada como trainee e aí fui indo. Então, às vezes a gente precisa passar por essas fases, claro, ganhar um pouco menos, para a gente ganhar bagagem e experiência para poder conseguir oportunidades melhores. Então, se tu tem oportunidade, faz estágio, mesmo que seja voluntário, que ganhe pouco. Se tu tem tempo para isso, faz, porque vai acrescentar muito no teu currículo, tá? E não faz só por fazer, te esforça, realmente faz um bom trabalho para que eles te enxerguem e aí tu tem uma chance também de ser efetivada e já conseguir a tua primeira oportunidade. Deixa eu ver o que o Manuel falou. A região em que eu moro nunca deu importância à segurança do trabalho. Atualmente está mudando, precisa aprender a parte de documentação. Manuel, acontece muito isso mesmo. É uma queixa assim bem geral, digamos assim. Empresas que a gente pode dizer assim, que se preocupam com segurança do trabalho, são empresas que já têm um sistema de gestão de segurança do trabalho estruturada. Quais são essas? São as empresas grandes montadoras, grandes empresas de petróleo, né? Enfim, são essas grandes empresas. As outras estão com seu processo de gestão ainda em andamento. Então, realmente é um trabalho muito mais difícil que a gente tem, né? Dificulta o nosso trabalho. Não digo até que não dificulta, só deixa mais moroso o nosso trabalho, né? Mas a gente, quando está começando, é onde a gente consegue oportunidade para trabalhar. Porque essas empresas lá que a gente chega lá e não precisa fazer mais nada, só manter, elas realmente exigem de um funcionário do SESMIT uma bagagem, uma experiência bem grande, eles são bem exigentes. Então, até a gente chegar lá, a gente vai ter que trabalhar nessas empresas e que a gestão ainda está em desenvolvimento, né? O bom é que a gente aprende muito com isso, né? E aí, quando a gente chegar nessas empresas que pagam melhor, que tem uma gestão já desenvolvida, em que a gente chega lá para manter o que já existe, a gente já tem uma boa bagagem, um bom conhecimento e fica bem mais fácil também. Com essas mudanças, a NR1 vai abrir a mente de gente como técnico de segurança do trabalho. Eu acredito que sim, sabe? Mas eu vejo ainda que empresas pequenas, de pequeno porte, por exemplo, ainda não tem nem PGR, por exemplo, tá? Porque elas não têm o CETIP, elas não têm esse conhecimento, né? Enfim, são empresas pequenas, são aquelas empresas familiares com 2, 3, 5, às vezes 10 funcionários. Né? Essas ainda tem muito que engatinhar. Mas as empresas já de médio e grande porte, com certeza, eu já vejo mudança, sim, com essa nova maneira de ter o gerenciamento de riscos. Né? De realmente ter um inventário, um negócio que não é imutável, algo que a gente atualiza, né? Algo que se move, digamos assim, e a gente mantém atualizado. Isso com certeza vai ajudar bastante, sim, eu acredito nisso também. E já vejo isso. Essa parte de estágio que o recém-formado tem que visar é querer aprender, independente de ser ou não remunerado. Eu fui exemplo de ter estagiário no 0800, eu também, Danilo. O meu estágio foi 0800, foi voluntário, tá? E não foi por isso
que eu deixei de querer aprender, de empenhar e de me empenhar e querer fazer um bom trabalho. E eu sempre assim fui de perguntar muito. Gente, eu pergunto até hoje. Se eu tenho dúvida, se eu não sei, eu pergunto até hoje. Vocês não podem ter medo de perguntar, vão parecer inseguros, não. Perguntar dá segurança, questiona, mas o porquê disso, tá? Não tenham esse medo de perguntar, de entender o processo. Até porque vocês vão aprender muito com isso. Independente, vocês vão perguntar um porquê e não tá, a resposta não está referente a uma norma, mas está referente, de repente, a algum acontecimento que já teve na empresa, uma coisa mais prática, inclusive, que vai te trazer um grande aprendizado para quando tu for para a próxima, tu não repetir o mesmo erro. Então, não deixem de perguntar. E se vocês tiverem oportunidade, gente, faça o estágio, mesmo que não seja remunerado, tá? Eu fiz o meu no estágio não remunerado. Eu trabalhava em shopping das 2 às 10 e fazia o meu estágio das 8 ao meio-dia, tá? E eu fiz ele porque eu conseguiria conciliar com o trabalho. Então eu nem pensei em salário, eu só pensei, na minha época era obrigatório, se eu não fizesse estágio eu não ia me formar. Então eu só pensei, fecha com a minha carga horária, é isso que eu preciso. E eu acabei sendo efetivada no estágio. Que a Bruna falou, realmente o estágio é muito importante, aprendi muito. E sem tanta preocupação porque não assinamos, porém não deixo de me esforçar por isso. Exatamente. A gente tem que entender, às vezes a gente acho que chega ansioso, achando, que eu sou estagiário, mas eu tenho que mostrar que eu sei, que eu tenho que mostrar conhecimento para mostrar um bom trabalho. Sim, tem, gente. Mas assim, estágio é para aprender. Então vocês não podem deixar de perguntar com medo de passar a impressão de que não sabe, que tem pouco conhecimento. Não, tá? Perguntar é bem visto, tá? Para quem já está na área, né? Pro pessoal que já está lá. A gente estranha quando a pessoa não pergunta, que daí dá a impressão que a pessoa já sabe de tudo, ela não tem nada para aprender. Aí sim não é bem visto. Agora, perguntar, gente, perguntem. Alguém aprendeu a fazer o PGR? Vocês estão falando do curso Drive. Thaís, o Drive, ele tá na promoção até hoje, é meia-noite, tá? Amanhã ele vai voltar ao valor anterior. Mas o que a Juliana até tava falando é do curso Mapa do TST. Ele não tá com vaga aberta agora, mas fica de olho para quando tiver. Porque no mapa eu ensino justamente o que tu deve fazer ao entrar numa empresa, tá? Justamente para dar essa segurança, para dar um apoio. E tem vários depoimentos ali do pessoal que tá fazendo. De vez em quando ali eu compartilho, eu posso te mandar depois para não dizer, é a Andressa que tá falando, não, deixa os alunos falar, tá? Por eles. Mas não tem turma aberta ainda, mas daqui a pouco mais vai ter, então só fica de olho quando abrir a turma. E o Drive, a promoção é até hoje, tá, gente? Que daí ali não tem vídeo aulas, é material para estudar, material de apoio, mas também não é assim, uma coisa que eu sempre falo, não peguem nada pronto e façam Ctrl+C, Ctrl+Z, Ctrl+C, Ctrl+V. É um material que vocês vão pegar, que vocês vão poupar tempo, ou para quem nunca fez, já vai ter uma ideia, mas vocês vão pegar e vão adaptar a empresa e a realidade de vocês, tá? Não esqueçam, eu falo isso sempre, não façam Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Adaptem a realidade de vocês. O que significa? Eu tenho lá um procedimento para emergências conforme a NR1, ok? Só que cada empresa é uma maneira diferente. Então, tu tem que ver qual é o teu ramal de emergência, qual é a tua forma de acionar emergências, se tu tem disponibilidade de ambulância, por exemplo, ou não, e colocar isso naquele procedimento que já tá o base dele pronto, entendeu? Então, não simplesmente copiem e colhem, façam adaptação. Manuel, toda empresa tem que ter o E-Social, consequentemente vai precisar do técnico para avaliação dos riscos, tá certo? Para avaliação dos riscos, sim ou não necessariamente do técnico, tá? Vai precisar, na verdade, pro E-Social mais do engenheiro, porque o E-Social é legislação previdenciária. O que vai no E-Social? É a avaliação dos riscos do LTCAT, tá? E quem assina o LTCAT é o engenheiro. A gente sabe que na prática, as consultorias, acabam mandando o técnico fazer o levantamento, né?
e o engenheiro é o responsável pelo laudo. Eu faço laudos LTCAT com parceiros que eu tenho parceria com 2 clínicas médicas. Então eu vou lá, eu faço o levantamento, eu faço LTCAT, só que eu tenho uma pessoa que é responsável pelo meu LTCAT, tá? Então existem essas parcerias, sim, é possível, mas quem assina é o médico ou o engenheiro, tá? E as informações que vão para o social, o PCMSO. Então vai o médico de novo, tá? A não ser que tenha inexistência de riscos. Aí vai lá na NR1, né, que é um formulário lá que tu pode fazer, que é inexistente de riscos, né, enfim. Aí entra o técnico. Mas vai ter uma demanda grande sim para os técnicos, para quê? Parcerias com clínicas, que nem eu tenho, parcerias com engenheiros ou médicos para fazer esses levantamentos, porque a gente sabe que na prática eles não vão lá na empresa fazer a inspeção técnica, né? Então quem vai é o técnico de segurança. Então vai ter essa demanda sim. E a empresa ela ainda pode escolher quem vai fazer os envios. Ela pode dar para o escritório de contabilidade enviar, ela pode fazer aqueles pacotões lá com as clínicas de saúde e a clínica envia, ou pode ser o próprio técnico de segurança que faz o envio. Então pode gerar também essa demanda. Tem empresas já focando nisso, ganhando dinheiro, oferecendo esse serviço do envio das informações de social. E tem clínicas, que nem essas 2 que eu tenho parceria, que vende o pacote inteiro, né, gente? PGR, LTCAT, já vende o LIP, já vende os envios, já vende o PCMSO, já vende os exames, né, enfim. É o ano da segurança do trabalho. Isso com certeza. Deixa eu ver o que mais. A Lê entrou agora. Boa noite, Lê. Agora que eu vi. A Bruna pega o meu registro em março ou maio. Se a empresa quiser estender o estágio, você acha que devo aceitar ou pegar o registro e partir para outro? Eu acho assim, ó, enquanto tu estiver esperando o registro, tu não vai poder trabalhar como técnica. Então, se tu tiver como estender o estágio e esperar sair o registro, eu acho que tu vai ganhar com isso. Tu vai ganhar mais tempo de experiência e tu vai aprender mais. E tu ainda vai ter aquela chance de olhar para ele e dizer, olha só, já tô com o meu registro na mão. Quem sabe tá na hora de vocês me passarem para a técnica. Então, se eu fosse tu, eu ficava lá o máximo que tu puder. E pode ir procurando outras vagas, é claro, né? Gente, vou dizer pra vocês, eu sempre quando eu tava trabalhando assim em empresa, eu podia estar bem, estar satisfeita ali onde eu tava, mas eu tava sempre de olho no mercado, tá? Não tirem o olho do mercado de trabalho. Por que eu ficava olhando? Eu queria saber qual é a média salarial, pra saber se a minha tava na média, acima ou abaixo. E se daqui a pouco aparecesse uma coisa que eu achasse, essa vaga é boa, vale a pena trocar, eu mandava currículo. Eu nunca fui de ficar me apegando a não pedir demissão, né? Enfim, se era uma oportunidade melhor ou se daqui a pouco eu não tinha mais nada a acrescentar e aprender onde eu estava, eu partia para outra. Tá? Então, Bruna, fica de olho, vai mandando currículo, mas dificilmente ser contratada como técnica, na verdade, não é nem dificilmente tu não vai poder, porque tu não vai ter o registro, né? Você pode, de repente, contratar com outra função para mudar depois. Mas enquanto tu procura, fica onde tu tá e vai aprendendo e adquirindo experiência. E quem sabe tu já fica até aí já. Nem precisa sair depois. Ai, meu Deus. Cadê? Deixa eu subir aqui, não tô conseguindo subir. Os envios é exatamente isso, a escolha do empregador. É isso aí, exatamente. Ele escolhe quem ele quer que envie. E eu tô vendo empresas fazerem de várias formas. As pequenas, né? Estão contratando clínicas, né? Ou dando para o contador. Agora, empresas assim já mais estruturadas, que tem um SESMIT, enfim, aí eu vejo que tem algumas que estão optando para o próprio técnico fazer esse envio. O Manuel, tu não paga nada, viu? O registro do MTE a gente não paga. Ele é vitalício, a não ser que tu faça uma coisa muito errada e perca teu registro. Mas não paga nada e ele vai valer a vida inteira. Não precisa fazer mais nada. Eu tirei o meu, nunca mais eu fiz nada. Acabou as perguntas. Acabou entrando bastante assunto, bastante coisa diferente. Bruna, sim, a ideia seria depois de concluir o curso. Obrigada. Isso, então fica. Vai ficando, aproveita para aprender e aí
vai melhorando o teu currículo, porque vai aumentando ali a tua experiência, eles já vão te vendo mais, sabe? Aproveita. Faz contato também com, se tu tem com, foi tu que comentou, acho que tá na construção civil, foi? Se tu tem contato com prestadores de serviço, também faz ali teu network, daqui a pouco eles estão precisando de um técnico também. No começo é assim, gente, é network. Vai conversando com as outras empresas, daqui a pouco eu tô com o meu registro, daqui a pouco se tiver vaga tu me avisa, já vai falando com as outras empresas também, tá? Fica aí sempre de olho. Isso aí, Jack, quanto maior a experiência, melhor. Não adianta. É uma coisa que eu sempre falo, né? As empresas, elas na verdade, elas não querem experiência, elas querem que você chegue lá já dando resultados e trabalhando sem que ela precise te pegar pela mão, tá? E quanto mais ferramentas vocês tiverem para mostrar que vocês são capazes de fazer isso, melhor. E uma delas é adquirindo a experiência. E para quem ainda não consegue, aí tem outras formas, é claro. Mas se o quanto tu puder ficar e adquirir experiência, às vezes não é bem o que tu queria, gente, vai ficando até conseguir outra coisa, só não sai, tá? Porque vai contar bastante isso depois para a próxima empresa também. E eu vou te dizer, muitas empresas, elas contratam até muitos profissionais que não estão no mercado, são aqueles que estão trabalhando mesmo, tá? Então também não tenham essa ilusão de que achar que se tu estiver trabalhando a empresa não vai te contratar, ela contrata sim, tá? Se ela vê que tu sabe o que tu faz, ela vê que tu é bom, ela vai te contratar e ainda vai perguntar quanto é que tu ganha e vai te oferecer um salário maior, tá? Eu falo isso por experiência própria, acreditem, tá? Acontece mesmo. Então vão indo até vocês conseguirem o que realmente querem ou algo melhor, tá? Eu também trabalhei em lugares que eu não queria mais, enfim, e eu acabei ficando, fui estendendo até que eu conseguisse uma oportunidade melhor ou outra que eu queria, até trabalhar naquilo que eu realmente queria, né? Estar onde eu queria estar. Tá? Então, às vezes, a gente precisa, ficar em um lugar que não é tão bom para conseguir essa bagagem. Manual técnico de edificações, tem cursos de eletricidade alta e baixa e residencial, porém nunca trabalhei como TST, porque a região que moro não ofereceu vagas. Aqui está vindo a empresa de sojas, tá melhorando, que é bom. Mas tu é técnico de edificações, construção civil, porque obra, eu imagino, posso estar enganada, que tem em todo lugar. Aí, de repente, juntando o teu conhecimento que tu tem em edificações, de repente era uma boa tentar construção civil. Uma dica, tá? Sempre quando tem assim, tem pessoas que têm assim, uma outra qualificação, é importante, gente, aproveitar. Que nem eu tenho um aluno lá no mapa que ele também é técnico eletrotécnico, né? Que nem eu falei para ele já, ó, tenta nessas empresas de distribuição de energia, né? Porque além de ser técnico de segurança, tu tem conhecimento em elétrica, então com certeza isso enche os olhos do currículo do recrutador ali que tá olhando, e olhar ali e ver que tu também é técnico de edificações, acho que para trabalhar na construção civil, eu acho que vai agregar bastante também, tá? Eu acho que vai ajudar sim. Então, quem sabe tá aí um caminho, uma dica, né? Para um caminho aí para a tua oportunidade. O Jack. O Jack é aluno lá do mapa. Né? Gente, então assim, ó, existem vários caminhos e tudo vai depender da onde é que tu quer chegar, tá? Qual é a trajetória que vocês querem fazer, né? Se vocês querem ser um gestor de SESM, daqui a pouco ter a própria consultoria, ou daqui a pouco ser aquele técnico mais executor que você quer chegar a trabalhar naquela empresa top lá que paga bem, que tem aquela gestão estruturada e que a gente trabalha ali para manter, tá? Aí o caminho é estudar as normas, se manter atualizado e ir adquirindo bagagem, tá? E ir adquirindo conhecimento prático, tá? Porque é isso que eles procuram, essas empresas, tá? Que tu tenha não só cursos GNRs, mas que você saiba o que fazer quando acontecer uma emergência, uma eventualidade, uma fiscalização, até um embargo, alguma coisa assim.
o conhecimento prático. É isso que eles querem, tá? Então, vocês podem conseguir isso realmente trabalhando, adquirindo essa experiência e fazendo cursos também voltado à parte que te ensina a parte prática, que te ensine realmente o que fazer quando acontecer essas eventualidades, tá? Que vocês consigam mostrar para o recrutador ali na hora que vocês sabem resolver os problemas, tá? Que vocês são seguros. Eles precisam sentir que vocês são seguros do que vocês estão fazendo. E se você ainda não se sente seguro, busca o que vai te trazer essa segurança. Às vezes é só isso que falta. Tu sabe o que tem que fazer, tu tem o conhecimento, só falta segurança. Eu tenho alunos no mapa assim, que não tinham experiência, que ela se sentia extremamente insegura pela falta de experiência. Ela tinha coisas que ela fazia com que ela se sentisse insegura, e isso faz passar na hora de um processo seletivo, num processo de seleção, e faz com que não seja a pessoa escolhida. E aí, com o curso, ela foi adquirindo a confiança de que ela sabia o que precisava fazer ao entrar numa empresa, e ela conseguiu aí a primeira oportunidade depois de 2 ou 3 anos já de formada. Então, às vezes, a gente precisa, o que falta só é a segurança. E a gente precisa descobrir o que falta para a gente ter essa segurança e mostrar essa segurança. Bruna, eu sou muito do campo, mas sei que tem que acostumar com a DM também, busco muito conhecimento. A gente sempre tem que ter os dois, né? A gente sempre tem afinidade com um mais que o outro, mas a gente tem que ter os dois. Aí, por exemplo, se é da construção civil, tu vai acabar lidando bastante com a parte de campo mesmo, mas daí sempre tem alguém que tem que cuidar da parte de documentação, né? Às vezes é a própria pessoa, às vezes como tem outros, né, técnicos, e fica um cuidando da parte de documentação. Eu, por exemplo, sempre gostei muito da gestão, né? E fez com que eu me identificasse muito com o chão de fábrica, aí que nem o Jack. Porque o chão de fábrica, ele é muita documentação. A gente lida com uma série de documentação. A gente tem que ter o domínio da gestão e dos documentos de segurança na indústria. Mas a gente também tem que fazer liberação de serviço. A gente tem que fazer liberação de trabalho à altura, espaço confinado, né? Então a gente também tem que fazer o operacional. Então a gente tem de acordo com a nossa afinidade, a gente pode escolher a área que a gente vai fazer mais isso, digamos assim. Mas a gente sempre vai ter que cuidar do outro também. Dificilmente vai entrar numa empresa que vai ter uma pessoa, por exemplo, que cuide só do operacional, uma que cuide só de documentação, né? Enfim, tem, né? Mas não é comum. O Jack sempre tem que ter muita força de vontade e garra. É verdade, é isso mesmo. E o Tech Segurança, ele tem que ser muito resiliente, porque a gente não vai ganhar todas as batalhas, a gente vai perder até a maioria delas. Eu não vou iludir vocês. E a gente tem que ser resiliente para voltar e continuar. Continuar, às vezes, até aquela mesma batalha, até conseguir ela. Então, a gente tem que ser também muito resiliente na nossa profissão. Resiliente, para mim, é a palavra-chave para ser uma característica do profissional de segurança. Bruna, não tem jeito, a gente tem que saber tudo. Não dá pra só saber um ou o outro. A gente tem que cuidar da parte de documentação e tem que fazer operacional. Até porque a gente precisa de um para poder fazer o outro. Eu não consigo fazer uma gestão, por exemplo, sem conhecer o operacional. Como é que é o processo produtivo, por exemplo. Né? Um depende do outro. Né? Não tem como fugir. Tá bom? Certo, gente? Então, lembrem que toda terça-feira, às 20 horas, a gente tem live aqui. Eu já divulguei, tá lá no feed, o cronograma das lives de janeiro. Então, não esqueçam que terça que vem, às 20 horas, tem uma nova live com um novo tema, tá? Ativem a notificação ali, ativem o sininho ali no perfil, para que vocês recebam a notificação de quando iniciar a live, para não esquecer, tá? E compartilhe com os colegas, compartilhe com aquele amigo que você gosta, que também precisa ouvir e saber sobre isso, tá? Compartilhem, convidem um colega de trabalho, um colega de aula, um colega de profissão, que você sabe que também está iniciando ou que está tendo algum tipo de dificuldade. Compartilhem com ele. Jack, segunda participei de uma entrevista para uma distribuidora de medicamentos. Vai dar tudo certo, Jack.
Tu já tava com uma outra vaga, né? Pendente, ou esperando, ou em vista, né? Ó, mais uma. Isso aí. Mostra lá que tu é um TST diferenciado, que a vaga é tua. Com certeza. Mostra aquela confiança de ser um TST diferenciado. Aquela outra, mas essa vai dar. Quando não é um, é porque vai vir coisa melhor. Eu acredito muito nisso, tá? Gosto muito dessa parceria para quem está começando, com certeza. Meu objetivo, Danilo, quando eu comecei a usar o Instagram, foi isso. Eu quero trabalhar com iniciantes. Quero ajudar quem está começando na profissão, tá? Porque eu sei como é difícil, eu já passei por isso. Então, o objetivo sempre foi esse, sempre vai ser esse, né? É as pessoas que estão começando. Danilo, no meu tempo também não. Porque no meu tempo não existia rede social e internet. Na internet e rede social até existia, né? Mas não assim, né? Não tinha mesmo. Ai, que bom, Thaís, fico feliz. Eu fico muito feliz em ajudar. Eu adoro quando eu recebo, às vezes, no direct ali uns feedbacks, sabe? Do pessoal. Teve uma menina que me chamou hoje dizendo que conseguiu uma oportunidade, agradecendo os ensinamentos, disse que ela conseguiu a oportunidade pelos meus ensinamentos, e ela nem é minha aluna do mapa, né? Mas ela disse que só me acompanhando já ajudou bastante ela a conseguir a vaga. Eu fiquei muito feliz, fiquei feliz demais. Com essa postura, quando você evidencia possíveis acidentes, porém a empresa acaba sendo conivente. No momento a empresa deixa passar porque precisa do serviço. Vou dar um exemplo, tá? Tô no chão de fábrica, deu um problema numa máquina. Querem trabalhar com a máquina de uma maneira de risco, uma parte movimento exposta, alguma coisa assim, tá? Aí normalmente eles me chamam, a gente chama o supervisor, o líder, ele fala: o que aconteceu? Aconteceu isso, aquilo. Não tem como arrumar agora, porque a peça vai levar 2 dias para chegar. E eu preciso rodar com a máquina, porque eu não vou parar a produção. Ok. Manda isso para mim por e-mail. Tá resolvido. Ele não vai mandar e ele não vai operar a máquina, porque ele não vai assumir esse risco. Tá? Normalmente eu resolvi esses problemas assim. Tá? Então me manda, não tem como fazer isso, não tem como fazer aquilo. A gente tenta ali, né, ver se tem alguma outra forma de fazer. A pessoa diz: não tem, é assim mesmo. Mas isso acontece, tem empresas que acontece, que não querem nem ouvir, não é assim mesmo que eu vou fazer. Me manda um e-mail, tá? E aí a pessoa vai estar assumindo a responsabilidade. Normalmente eles não fazem isso. Batata, eu usei muito isso. Que na hora eles até dizem, porque eu assumo a responsabilidade, mas eles não te mandam um e-mail. Porque eles assumem ele só no cara a cara contigo, para depois, se der realmente algum problema, dizer que não falaram nada. Agora ali no e-mail, eles gelam, que nem ali o Danilo disse. Eles gelam e eles não mandam, e eles magicamente eles acham uma outra solução melhor para fazer. De repente que vai produzir um pouco menos? Sim. Não era o que eles gostariam? Sim. Mas eles acabam achando uma outra solução. Então, essa do e-mail aí eu já usei bastante. E sempre funcionou. Tá? E quando acontece algo, quando o colaborador é pego sem EPI, você resolve dar uma advertência, os supervisores não deixam você executar a advertência. Assim, advertência eu já dei, tá? Mas não assim, eu te vi sem EPI e dei advertência. Tem uma coisa que eu aprendi e eu descobri que funcionava mais do que a advertência. Por exemplo, máquina. Eu dou muito exemplo assim de máquina, porque era a minha realidade no chão de fábrica. E já aconteceu, tá? Comigo algumas vezes. Ele para estar usando um tipo de luva, por exemplo, e eu cheguei ali na máquina, ele não estava usando a luva, tá? Ô, colega, e a luva? Esqueci, entrei correndo, não sei o quê. Tá bom, não tem problema, vai lá buscar. Mas e a máquina? Para a máquina. Eles não gostam, gente, de parar a máquina. E o líder, o supervisor, ele gosta
Menos ainda. Óbvio que menos de um minuto depois que essa máquina foi parada para a pessoa buscar a luva, tava o líder gritando no meu ouvido. Ele tava sem luva e eu mandei buscar. Ponto. Esse líder, ele vai ser o primeiro, se fazer isso uma vez, duas, às vezes precisa fazer 3. Ele vai ser o primeiro que quando vê o funcionário sem o EPI, ele mesmo vai falar, vai fazer a pessoa buscar, porque ela não vai querer que tu chegue lá e pare o processo produtivo. Se eu mando um e-mail para o patrão e engenheiros é o suficiente, tu pode mandar também, descrevendo a situação, que você não concorda, dá um embasamento técnico, do porquê que não, e manda. Tá? Tu pode fazer isso também, isso é um resguardo teu. E pode ser que funcione. Tá? Mas olhar para a pessoa e pedir para ela te mandar o e-mail, eu acredito que funciona mais. Mas tu pode fazer isso também. Com certeza é preferível fazer uma atividade que demore 1 hora, fazer com segurança, que fazer em 30 minutos com insegurança. Com certeza. Só para produção não gosta muito, né? Eles querem produzir, é claro. Mas não tem o que fazer. É bem melhor perder produção do que perder um funcionário, de repente, por 10, 15 dias, até por causa de um acidente. Isso porque eu tinha feito DDS no mesmo dia. Sim, daí tu tinha avisado. Não, ok. O que se pode fazer também, Jack, mas daí tu precisa do apoio dos gestores de cima, é o funcionário da CPI, quem ganha advertência é o responsável dele também. Isso dá responsabilidade para eles cobrarem os GPI, mas aí tu precisa ter o apoio do pessoal de cima para poder fazer isso. Ou tira a pessoa da operação e manda buscar o EPI. Tá? Ela vai ir, vai devagar, de repente se ela não está muito afim de trabalhar, ela vai levar 10 minutos para fazer isso. E o líder não vai gostar. E aí a próxima vez ele mesmo vai cobrar o uso do EPI para que tu não tire o funcionário de novo do que ele estava fazendo. Para te respaldar, não digo um acidente, Bruna, porque o acidente, se o problema não for solucionado, tu não vai conseguir evitar que o acidente aconteça, mas tu vai estar te respaldando de que tu comunicou, tá? Para que não aconteça, aconteceu um acidente, mas o meu SESMIT não me avisou que isso era um problema, que isso era um risco. Então, tu vai estar se respaldando de que tu avisou sim que isso era um risco. Então, na verdade, tu mandar um e-mail, tu vai estar só se respaldando. Pode ser que eles se sensibilizem e acabam querendo resolver? Pode. Mas também pode ser que não. Mas tu tá se respaldando de que tu avisou. Às vezes é a única coisa que a gente pode fazer. Às vezes, dependendo da empresa que a gente trabalha, a gente não consegue fazer mais do que isso. Eu sei que isso é frustrante, mas acontece, tá? Mas se tu conseguir fazer, chegar e falar para a pessoa, não, tu tá liberando atividade desse jeito, então me manda um e-mail dizendo que tu que tá liberando atividade desse jeito, vai fazer com que ela se sinta responsável, tá? E isso aí pode fazer com que ela realize a atividade de uma maneira diferente, não com esse risco, tá? Mas lembra de ter ali o embasamento técnico, porque a pessoa também ela não vai aceitar de cara, ela vai argumentar contigo o porquê que ela quer fazer a atividade dessa forma, né? E as pessoas sempre vão argumentar, não se iludam achando que vocês vão chegar na empresa e, não pode fazer assim porque não pode. Eles vão argumentar, eles vão espernear, eles vão querer fazer, e aí você tem que ter argumento técnico e explicar, e aí se mesmo assim você não, eu vou fazer dessa forma, dessa mesma maneira, então ok, me manda um e-mail dizendo então que tu tá liberando a atividade desse jeito. Aí tu tá jogando a responsabilidade nele. E aí se ele continuar a atividade e não mandou um e-mail, tu pode mandar. Conforme conversamos, a atividade não foi liberada por isso, isso e aquilo, e ela continua ocorrendo, com tais riscos, contra tal e tal norma. Um embasamento técnico bem elaborado. Entendeu? Certo, Bruna? Então tá bom. Então tá certo, gente. Faça isso em relação ao trabalho quente, porque a empresa tem um limite para ser executado o trabalho quente. Encaminhe e-mail para todos. É isso aí, Jack.
É isso aí. Antecipação de risco é tudo. Que dirá quando isso acidente acontecer, por negligência. Aí aquele velho ditado de, eu avisei, A gente não gostaria de não precisar falar, né? Mas é bem isso. É o famoso eu avisei. Exatamente. Tá certo, então, gente. Então, não esqueçam. Nós nos vemos, então, na próxima terça-feira, às 20 horas. A gente tem um encontro aqui. E não esqueçam de compartilhar aí com os colegas. Tá bom? Um bom resto de noite para vocês, uma boa semana e até mais.